Olá pessoal, boa tarde. Vamos hoje a uma aula sobre os princípios éticos e morais e valores morais que são presentes em todas as religiões, o que a gente chama de regra de ouro das religiões. Quais são esses princípios, né, que estão presentes em todas as religiões? E quando falamos em religiões, não estamos falando só daquelas onde as pessoas creem em Cristo, que aí são todas religiões cristãs. Como, por exemplo, se a gente fala de católicos e evangélicos, a gente está falando aí apenas de cristãos. A gente está falando de outras religiões também, mas vamos ver isso ao longo da aula. Vamos lá. Então, nesta aula, veremos o que são princípios éticos e valores morais, quais são esses princípios éticos e valores morais existentes em todas as religiões, e como o ser humano deve respeitar o outro, que é igual e ao mesmo tempo diferente em suas culturas e valores. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o ser humano, se você pegar enquanto ser humano, todos são iguais. Certo? Se você pegar uma pessoa que vive aqui no Brasil, dentro da nossa cultura, e você pegar lá um oriental, ou de uma tribo amazônica que nunca teve contato com a nossa cultura, né? Enquanto ser humanos são iguais. Mas enquanto culturas e valores são seres diferentes. E é aí que entra a questão dos princípios éticos, né? Que a partir dos princípios éticos que nós vamos ver aqui, de tolerância, de respeito, nós temos que respeitar, de considerar essas diferenças culturais. Né? Essas pessoas, enquanto elas são, elas devem ser respeitadas. Então, aqui nós temos aqui uma imagem que ilustra toda assim, uma variedade de religiões. Aqui, algumas aqui não são conhecidas nossas. Por exemplo, nós temos aqui o cristianismo, né, representado pela cruz. Temos o islamismo, que é a lua com a estrela. Temos aqui o judaísmo e diversas outras religiões, né, que aqui são religiões orientais. Né? Então, o objetivo dessa aula, como já disse, é a gente demonstrar como os princípios e valores morais eles são exercidos nas mais diferentes religiões espalhadas pelo mundo. Né? Não existe assim um princípio e um valor ético que é só de uma religião, ou não tem religião que não tenha valores éticos e princípios morais. Eles são coisas que estão presentes em todas as religiões, cada uma à sua forma, mas no fundo nós vamos ver que todas falam quase que a mesma coisa. Né? Então, bem como vamos enfocar os diferentes conceitos que definem a regra de ouro das religiões, que nós vamos ver o que é essa regra de ouro. Então vamos lá primeiro falar dos valores e princípios morais. A gente começa falando de respeito, né? No âmbito religioso, por exemplo. O respeito é muito importante, dentro desse contexto de religiosidades, a gente ter respeito a essa diversidade, essa diferença, né, de religiões, de pensamentos e de crença. Então, respeito à diversidade é um dos valores mais importantes no exercício da cidadania. O respeito ao diferente, aquele que pensa diferente, que tem crença diferente da minha. Esse é um dos valores mais importantes no exercício da cidadania. Por quê? A partir do respeito, podemos entender, por exemplo, que a gente está falando sempre do ponto de vista religioso, mas a gente pode pegar também essa ideia do respeito em outros aspectos da nossa vida. A partir do respeito, nós podemos entender que não existe religiões grandes ou pequenas, aquilo que a gente chama de seita. Aquilo é uma seita, é pequenininha, não tem significado, não tem importância. Não, aí não estaria dessa forma, agindo dessa forma, estaria agindo com falta de respeito com aquela religião. Então, a partir do momento que você passa a respeitar a todos, você vai entender que não existe religião grande ou pequena. Não existe uma religião que é pura, né? Que não tem influência de outra religião. Por exemplo, se a gente pegar a nossa, que é o cristianismo, qual a religião que nós sofremos influência? Sofremos influência do judaísmo. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. A partir da religião judaica, né, que está lá todo no Antigo Testamento da Bíblia, é que surge o cristianismo, o Novo
testamento da Bíblia, né? Então, quando você vai pegar qualquer religião, ela tem uma influência das demais religiões que antes dela existiam, e elas vão nascendo de outros princípios, né? E, acima de tudo, não existe uma religião melhor do que outra, porque todas são importantes para o desenvolvimento de todos os seres humanos. Nós vamos ver aqui que todas as religiões elas ensinam regras que são, no geral, falando com outras palavras o mesmo princípio. Não existe uma religião que ensina uma coisa ruim para o ser humano. Todas as religiões elas ensinam princípios bons. E aí entra um outro princípio que é a questão da tolerância religiosa. Dentro do respeito vem a tolerância, né? E tolerância religiosa não significa indiferença. Por exemplo, tá bom, tem essa religião, essa pessoa que ela tem essa religião diferente aqui da minha e eu faço de conta que ela nem existe. Isso aí é indiferença. Isso não é tolerância. Você não tolera a crença daquela pessoa, você apenas é indiferente. A tolerância ela envolve ação e participação. Você estar ali convivendo com a pessoa, mas respeitar a crença dela. Aí já não é tolerância, não é indiferença, aí é tolerância, né? Em primeiro lugar, aceitar que os seguidores de diferentes religiões considerem suas crenças como verdadeiras. Eu convivo ali próximo a uma pessoa que tem uma crença diferente da minha. Eu tenho que respeitar que para ela a crença dela é verdadeira. Eu não tenho que estar colocando para ela que aquilo ali não é verdadeiro. Então, isso não é tolerância religiosa. Tolerância é você aceitar que aquela crença para aquela pessoa é verdadeira. E em segundo lugar, você deve permitir que os outros tenham crenças diferentes. E em terceiro lugar, a livre prática da religião, dentro da razão, cultura e sociedade. Então, a tolerância é isso. Primeiro, você aceitar que para aquela pessoa aquela crença é verdadeira, você aceitar que existem diferentes crenças, a sua é apenas mais uma diferente no meio de tantas outras que existem, e todas devem ser respeitadas, a sua e a dos outros. E em terceiro lugar, que aquela pessoa tem aquela crença diferente e que ela tem o direito, né, de ter a livre prática da sua religião. Então isso é o que a gente chama de tolerância religiosa. Ética da reciprocidade, né, onde cada um deve tratar os outros como gostaria de que fosse tratado. Eu tenho a minha religião como verdadeira e para mim. E eu gostaria que alguém chegasse aqui me destratando por conta da minha religião? Não. Então jamais eu vou querer também desrespeitar alguém por conta da religião dele não ser a mesma minha. Então essa é a ética da reciprocidade, né? Cada um deve tratar os outros como gostaria que fosse tratado. Pois, se você pratica a discriminação e tem preconceito ao outro, que é diferente, cria-se o ódio e o desrespeito. Ninguém gosta de ser maltratado e humilhado por ser diferente. Devemos sim ser recíproco com quem é semelhante a nós. Então, é isso, né? A ética da reciprocidade é você estar sempre tratando os demais, ao seu semelhante, alguém que está ao seu redor, que convive com você, da mesma forma que você gostaria que fosse tratado. E isso, volto a dizer, que nós estamos falando dentro do ponto de vista religioso, mas isso pode ser levado para todos os aspectos da nossa vida, desde os pontos religiosos, da questão religiosa, mas a gente pode levar para a questão política, no convívio social, na nossa comunidade, no dia a dia, em todos os aspectos. Não farei nada a ninguém que eu não gostasse que fosse feito comigo. Sempre que for fazer algo com outra pessoa, na minha relação com o outro, todas as minhas ações são no sentido de que eu aceitaria aquelas ações também, que aquela pessoa fizesse a mesma coisa comigo. Aí, fazendo isso, a gente está evitando, né, ódio e desrespeito para com os outros.
E aí que a gente entra, vamos falar sobre a questão da regra de ouro. Desculpa. O que seria essa regra de ouro, né? E como ela é colocada nas religiões. Se a gente for lá na sede da ONU, no chamado Palácio de Vidro, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, há um mosaico, né, uma grande imagem que representa homens, mulheres e crianças das mais diferentes origens, religiões e culturas. Olha ali, uma imagem ali que tem a representação de uma diversidade de pessoas, né, de culturas, na verdade, né, de origens diferentes, de religiões e culturas. E aí esse mosaico ele contém a frase: faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti. Veja que é mais ou menos o que eu acabei de falar sobre o princípio da reciprocidade, né? E é isso que é a chamada regra de ouro, né? Mas no final, o que seria isso, né? Ela é uma lei única no seu gênero, acessível a todos os conhecimentos e consciências humanas, pois está presente em todas as correntes religiosas e em todas as culturas do mundo. Isso é um código ético universal. Se você pegar qualquer religião, nós vamos ver aqui agora, a partir de cada religião, a gente vai ver que elas têm, no fundo das religiões, esse princípio, que é a chamada regra de ouro. De acordo com estudos recentes, a presença da regra de ouro ela remonta a 3.000 anos antes de Cristo, na tradição védica indiana, que dizia, olha só, há 3.000 anos antes de Cristo já tinha os princípios desse código ético universal. Lá na Índia, 3.000 anos antes de Cristo, as pessoas já diziam: não faça aos outros o que não queres que seja feito a ti, e deseja para os outros o que desejas e espera para ti mesmo. Se a gente pega lá na sabedoria oriental, a gente vai pegar aí os princípios, filosóficos e religiosos lá do Oriente, China, Índia, Japão, nessa região. Então, entre as mais antigas e conhecidas citações da regra de ouro, encontra-se as do filósofo Confúcio, que viveu na China no século 6 e 5, entre os séculos 6 e 5 a.C. E ele tinha aí a máxima dele, a frase dele que resumia o que ele pensava sobre esse código universal que é a regra de ouro, que era: o máximo da amável benevolência é não fazer aos outros aquilo que não gostaria que ele fizesse a ti. Está dizendo o seguinte: você quer ser bom? Quer ser uma pessoa boa? O que hoje em dia as pessoas costumam dizer de pessoa de bem? Você quer ser uma pessoa de bem? Então não faça aos outros, não faça a quem está do seu lado, a quem está longe de você, a um outro ser humano, aquele que é semelhante a você, aquilo que você não gostaria que eles fizessem com você. O que você vai fazer com as outras pessoas? Você receberia de volta de boa? Você aceitaria que as pessoas fizessem com você? Então tá bom. Se você não aceitaria, então isso não é bom. Então não faça. Então, você quer ser uma pessoa amável, uma pessoa boa? Faça apenas aquilo que você aceitaria que os outros fizessem com você. E aí a gente vai achar isso no budismo, que é a religião oriental, uma das religiões orientais, que eles diziam: não trates os outros de um modo que tu mesmo considere danoso. Ou seja, se a forma que você vai tratar os outros você acha que é uma forma ruim, então não faça isso. Com outras palavras, estamos falando da regra de ouro. No shintoísmo, que também é oriental, ser caridoso com todos os seres. O amor é o representante de Deus. Ou seja, está dizendo: olha, trate bem os outros, seja bondoso, seja caridoso com os outros, porque o amor é o representante de Deus. Agora, quando a gente pega a sabedoria ocidental, que aí entra as religiões que nós temos mais contato, o cristianismo, que é a nossa. Então vamos lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste mandamento depende toda a lei dos profetas. Isso está na Bíblia. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está dizendo: olha, você tem que amar a outra pessoa como se fosse você, se colocando no lugar do outro. Então, isso também no cristianismo, o princípio da regra de ouro. No islamismo,
Olha só, e o islamismo, a gente às vezes tem muito preconceito com o islamismo, porque a gente vê muita violência de pessoas que se dizem islâmicas, e na verdade, se a gente for pegar o princípio do islamismo, é a mesma coisa das outras religiões. Ninguém é verdadeiramente crente se não deseja para o irmão o que deseja para si mesmo. É o princípio da regra de ouro do islamismo, dentro do mesmo no mesmo que a gente estava falando. Se a gente vai para a sabedoria indígena e africana, se a gente pega os indígenas americanos, eles tinham aqui, ó, o respeito por todas as formas de vida é fundamental, né? Então, ou seja, não colocar aí que eles é bem mais abrangente. Ele não está falando só do ser humano, ele está falando de todas as formas de vida. Tudo que vive deve ser respeitado, né? E não colocar um em hierarquia sobre o outro. A gente tem um provérbio iorubá, que é do povo africano. Quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. Ou seja, não se deve fazer nem um passarinho, nem um pequeno animal aquilo que você não aceita em você. Se você vai... aqui fala de um bastão afiado, né? Para beliscar um ser lá qualquer que tem vida, primeiro você deveria experimentar em você para você ver que não é legal. E aí nós vamos ter o grande indiano, né, o Mahatma Gandhi, que ele dizia para ver de frente espírito da verdade, que é universal e que tudo penetra, é preciso ser capaz de amar as criaturas mais desprezíveis como a si mesmo, né? Todos dentro da mesma ideia da regra de ouro. E aí a gente vai ter também dentro da questão um pouco filosófica, né? Aqui nós falamos até aqui dentro do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista filosófico nós vamos ter também o que os filósofos chamaram de princípio da reciprocidade, que no fundo também é a mesma regra de ouro, né? Através da história, muitos filósofos morais tentaram formular outras regras para o comportamento correto. Uma delas foi chamada de utilitarismo, que defende a ação que leva o maior contentamento. O que seria o utilitarismo? É a ideia que defende que você deve agir de maneira a trazer o maior contentamento para o maior número de pessoas. Ou seja, a minha ação ela deve trazer o maior contentamento para o maior número de pessoas. Se eu vou deixar a maioria das pessoas descontentes com a minha ação, ela não é uma ação boa e deve ser descartada do ponto de vista da vida em sociedade. Então isso era o princípio do utilitarismo, um princípio filosófico. Diferente do utilitarismo, tem uma ética do dever que foi criada pelo filósofo Immanuel Kant, que diz: o ser humano sempre deve ser tratado como dotado de um valor intrínseco, um valor que está nele, né, que é próprio dele, e não deve ser usado meramente como um meio para se conseguir uma outra coisa. Que, no fundo, tudo está falando do mesmo princípio. Então, tal regra de ouro diz que não devemos roubar dos outros, nem passar na frente dos outros numa fila, nem desrespeitar as pessoas mais velhas. Então, com base em tudo isso que foi falado, nós temos aí 4 pontos principais da ética. Nós temos aí os horizontes, né? Que nossos horizontes éticos eles se expandem e se entrelaçam com a responsabilidade. Ou seja, a partir do momento que eu tenho, por princípio, agir com responsabilidade, os meus horizontes éticos eles se expandem, né? Eu começo a ver mais, digamos assim, mais longe, os outros com mais respeito, e aí a convivência ela vai ficar melhor com todos. O coração, nós costumamos falar muito, né, que fulano tem um bom coração. Quando estamos falando de coração, principalmente da ideia da religião, né, nós devemos ter um coração bom, né, e nós estamos falando de consciência, né, com o coração queremos dizer consciência, é algo que se projeta para o interior de nós mesmos. Então, quando estou falando que devemos ter um coração bom, é que devemos ter uma consciência boa. E a consciência boa ela vem de onde? Agir
para não fazer mal ao nosso próximo. E cabeça. Devemos usar nosso cérebro e nosso raciocínio para estabelecer valores e normas de conduta. E aí, nesse sentido também, esses valores, essas normas de condutas, dentro daqueles princípios de respeito, de tolerância, da ética da reciprocidade, né? E, por fim, quando você junta tudo e coloca as mãos à obra, que é de agir, né? Que devemos agir para fazer a experiência ética na prática. Não é só termos isso em conceito, sabermos o que é isso. Temos também que, na nossa convivência do dia a dia, tentar praticar esses princípios. Então, retomando aqui nessa aula, nós aprendemos o que são valores, o que são princípios éticos e morais de todas as religiões, bem como o que são regras de ouro e como devemos tratar todos os seres humanos que são diferentes e, ao mesmo tempo, semelhantes a nós. Então, até a próxima aula.